Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Amém? Hebreus 11, 1. Altera para mim, Leandro. Amém? Então vamos lá. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Feche seus olhos para nós orarmos. Pode deixar o texto aí. Papai, nós te agradecemos por essa palavra. Nós pedimos ao Senhor que venha com espírito de sabedoria e revelação sobre as nossas vidas nessa noite, nos dando sabedoria para andarmos na revelação que o Senhor traz para nós. Que possamos, como igreja do Senhor, como irmãos em Cristo, andar por fé, caminhar por fé, assim como a tua palavra nos instrui. Em nome do Senhor Jesus, que possamos aprender e desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Amém? No último culto que eu estive pregando, nós falamos sobre fé. A fé, ela é o segundo elemento que consolida a nossa resposta ao Evangelho. Você precisa de arrependimento dos seus pecados, mas não só precisa de arrependimento dos seus pecados, você precisa de ter fé. Só que a Bíblia, ela nos explica certamente o que é fé. A Bíblia não coloca fé como um pensamento positivo. Fé não, abaixa o fundo para mim, Leandro, por favor. A fé não é um pensamento positivo, onde que você pensa muitas vezes aquilo ali e aquilo ali vai acontecer. Fé não é você torcer para que as coisas dê certo. Fé, ela é uma convicção. Fé, ela é uma certeza, não é um desejo. Eu desejo que as coisas aconteçam assim, eu torço para que as coisas aconteçam de uma certa forma. Não é isso. Fé, ela é uma convicção, ela é uma certeza que precisa haver dentro de nós. Então, por isso que o texto, na última semana, nós falamos sobre essa primeira parte do versículo. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Eu ainda citei o exemplo para os irmãos de você, quando você, por exemplo, você recebe uma casa em seu nome. E você não vê a casa, você não sabe qual casa é, mas você recebe uma escritura dizendo que aquela casa é sua. A fé, ela é praticamente isso que o autor está falando. Porque você, muitas das vezes, você não está vendo o que a fé está querendo trazer, mas você tem a certeza, e é aquilo ali que você espera. Então, por isso que a fé, ela mostra a realidade de coisas que nós esperamos. A fé, ela traz para o nosso presente hoje a realidade de coisas futuras. Nós não estamos falando do agora, mas nós estamos falando de uma realidade futura, que nós estamos esperando em Deus. Então, a fé, somente através da fé, nós podemos acessar tudo isso. Os homens da Bíblia, os profetas da antiga aliança, todos eles esperaram com fé aquilo que iria acontecer, aquilo que iria vir. E nós, da mesma forma, hoje, nós esperamos com fé várias coisas que ainda irão acontecer. Por isso que o Evangelho de Jesus Cristo não é para satisfazer a nossa vida no presente e no agora. A Bíblia, ela não é para te dar todos os benefícios para você viver bem aqui e agora. Amém, mãe? Controla a Jade aí, por favor. Então, a fé, ela não é para realizar todos os nossos desejos aqui e agora,
não é para nós vivermos aqui e agora tudo o que nós pensamos e desejamos. A fé, ela fala sobre uma realidade de coisas futuras. E aí entra a segunda parte do texto. Olha aí, a segunda parte do texto. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. A fé, ela nos dá convicção de coisas que ainda não vemos. A fé, ela vem para trazer para o nosso real hoje essas coisas que nós não vemos. E algumas coisas que nós podemos citar, por exemplo, são as promessas de Deus. Muitas das vezes nós não estamos vendo as promessas de Deus acontecer aqui e agora. Mas nós, através da fé, nós temos a convicção de que Deus não irá falhar, de que Deus não irá deixar passar, de que Deus irá fazer aquilo que Ele prometeu. Então, através da fé que a gente acessa isso. A eternidade é mais uma coisa que a gente não vê. Você não experimenta a eternidade aqui agora, você não está vendo a eternidade acontecer agora. Mas através da fé, nós cremos e podemos viver a eternidade. É através da fé que nós temos convicção de que nós viveremos eternamente com Deus. Não tem outra forma a não ser pela fé. A presença de Deus. Nós não vemos a presença de Deus aqui e agora conosco. Como na antiga aliança, a presença de Deus era simbolizado pela arca da aliança. Nós não temos uma arca da aliança onde que nós falamos, esta daqui é a presença de Deus. Não, nós não temos. Mas através da fé que age nas nossas vidas, nós podemos viver e experimentar a presença de Deus. Mais uma coisa que eu coloquei é o agir invisível do Espírito Santo. Nós não vemos o Espírito Santo trabalhando e andando e fazendo as coisas acontecerem, mas o Espírito Santo, ele está agindo a todo momento. Ele está agindo nas nossas vidas e através de nós. E é através da fé que nós podemos acessar essas coisas. É através da fé que nós podemos ter a firme convicção dessas coisas que nós não vemos. E logicamente tem várias outras coisas que a gente não vê, mas que a gente com convicção, a gente espera em Deus, a gente crê através da fé em Cristo Jesus, que essas coisas irão acontecer. Nós não vemos muitas das coisas acontecerem com os nossos olhos, mas com os nossos olhos espirituais, através da fé, nós podemos sentir essas coisas acontecerem, nós podemos experimentar essas coisas no nosso coração, porque é através da fé que a gente vê as coisas acontecendo. No próprio livro de Hebreus, a gente vê o autor citando o exemplo de Noé. Nunca havia chovido na época de Noé. E Deus fala com ele, Noé, eu vou enviar uma chuva muito forte, muito grande. Então prepare uma arca. E o autor coloca isso como um grande exemplo de fé, porque em uma terra que nunca choveu, Deus fala no coração de Noé, Noé, construa uma grande embarcação para você, para todos os animais. E esse homem trabalha durante mais de 100 anos, construindo uma embarcação por conta de uma convicção, de uma coisa que ele não tinha visto, de que não tinha acontecido, mas ele agiu conforme o que Deus tinha falado. E ele, por convicção, por uma esperança futura de que Deus iria fazer aquilo que ele prometeu, Noé construiu a embarcação. E aí eu até trago para a nossa vida, nesses dias, muitas das vezes está faltando na nossa parte, essa experiência com o Espírito Santo de Deus, antes de nós fazermos as coisas. Nós precisamos estar mais sensíveis ao Espírito Santo para nós nos movermos. Porque o Espírito Santo quer trabalhar na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Só que muitas das vezes, sabe o que está acontecendo?
o barulho da nossa vida está muito alto. E nós não estamos conseguindo ouvir o que o Espírito Santo quer nos conduzir a viver. E muitas das vezes a gente fica pensando, mas as coisas não estão acontecendo, Deus não está fazendo as coisas acontecer, mas por que eu não estou vendo isso, eu não estou vendo aquilo? Primeiramente, nós floreamos muitas coisas na nossa cabeça, e nós criamos muitas coisas que nós desejamos que Deus faça. E deixa eu te lembrar de uma coisa, Deus não é obrigado a fazer nada que nós queremos. Ele é Deus, Ele faz da forma que Ele quer. E segunda coisa, não é que Deus não está fazendo as coisas acontecer, talvez as coisas não estão acontecendo conforme nós queremos, porque Deus fala todos os dias, só que o barulho da nossa vida fica muito alto. E aí nós não conseguimos ouvir aquilo que Deus está direcionando a fazer. E Deus nos para também. Paulo, ele é um grande exemplo disso, porque a Bíblia fala que em um certo momento Paulo estava caminhando, indo para uma cidade para pregar o Evangelho, e o Espírito Santo de Deus impede Paulo de não ir para aquela cidade, mas o Espírito Santo manda ele ir para outro lugar. Se Paulo não está sensível ao que Deus está falando, se Paulo está vivendo a sua vida como eu e você costumamos viver, Paulo não teria ouvido o que o Espírito disse. A nossa vida está repleta de compromissos, agendas e coisas para ser feitas. E muitas das vezes está faltando nós pararmos e meditarmos, refletirmos naquilo que o Espírito Santo está falando aos nossos corações, porque Deus vai fazer acontecer, assim como Ele fez nos dias de Noé, fez nos dias de José, fez nos dias de Abraão, fez no dia dos apóstolos. Deus continua o mesmo hoje, mas nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está fazendo. Coloca para nós aí, Leandro, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós vivemos através daquilo que a nossa fé nos proporciona. E quantas das vezes a nossa vida está vivendo totalmente ao contrário disso? Nós vivemos pelo aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que nós estamos tocando, por aquilo que nós podemos fazer com os nossos próprios braços. E não por fé. E não por aquilo que Deus está nos direcionando. E quando isso acontece, a maioria de nós, sabe o que fica acontecendo? Nós ficamos somente apagando fogo. Nós ficamos somente vivendo uma reação às circunstâncias da vida. Nós todos os dias ficamos reagindo às coisas que estão acontecendo. E por que muitas das vezes a gente está reagindo às coisas que estão acontecendo? Porque nós não estamos vivendo por fé. Porque quando nós vivemos por fé, nós buscamos primeiramente saber de Deus aquilo que Ele tem para nós, para depois nós executarmos aquilo que Ele quer que nós façamos. E aí nós invertemos essa ordem, nós queremos viver